Ótimo. Agora que começou a gravação, nosso tema de hoje, gente, é sistema nervoso central. Sistema nervoso, né, como um todo. Vamos falar do central e vamos falar também um pouquinho de periférico. Mas eu vou focar mais nas estruturas do sistema nervoso central. O nosso tecido nervoso, embora muita gente reduza ele ao cérebro, né, vocês vão ver que existem várias outras estruturas na aula de hoje que formam o tecido nervoso. Mas esse sistema, ele é completamente diferente dos outros. Aqui talvez a gente tenha a nossa célula mais especializada, o neurônio. E é nesse sistema que acontecem alguns dos fenômenos mais incríveis que a nossa espécie consegue desenvolver e que inclusive nos diferencia dos demais animais. É graças ao nosso tecido nervoso que nós desenvolvemos habilidades como a criatividade, o raciocínio lógico, matemático, nossas emoções, a nossa expressão emocional é mais elaborada, a nossa capacidade de memorização é incrível, né? O nosso sistema nervoso funciona também como um CPU, né? Um backup, uma memória RAM aí que guarda os eventos que nós vivemos. E graças ao processo de memorização, a nossa espécie ainda consegue desenvolver o aprendizado. Nós conseguimos memorizar, aprender coisas e repeti-las no futuro. E inteligência, vocês vão ver que algumas dessas funções corticais que surgem graças às estruturas do tecido nervoso, elas são funções que existem em outros animais. Por quê? Porque tecido nervoso são estruturas, é um tecido característico dos animais. Não sei se vocês se lembram da biologia lá do ensino médio, existem vários grupos de animais, né? Animais mais evoluídos, como nós, os mamíferos, as aves, os peixes, e animais menos evoluídos, como os vermes cilíndricos, os vermes chatos, como as planárias, os quinidários, como as águas-vivas. Se a gente estudar o reino animal, a gente vai ver que desde os animais menos evoluídos, como as águas-vivas, há uma rede neural. À medida que os animais foram evoluindo, vocês vão notando que, além da rede de nervos, nos animais menos evoluídos, a gente tem só uma rede neural. À medida que os animais vão evoluindo, além da rede neural, eu passo a ter um centro de processamento das informações que essa rede neural capta. Então, essa rede de nervos, ela foi desenvolvendo um centro, até que na nossa espécie, esse centro ganhou uma área maior. Olha como o nosso sistema nervoso central, encefálico, é mais desenvolvido que o de uma ave e é mais desenvolvido que o de um peixe. Por isso, as nossas funções de sistema nervoso central são muito mais sofisticadas, muito mais elaboradas. Porque ao longo da evolução, a nossa área de tecido nervoso aumentou. Então, proporcionalmente ao tamanho do nosso corpo, o ser humano, nossa espécie, a espécie Homo sapiens, tem uma área de tecido central, de tecido de processamento das informações, muito superior às outras espécies. Então, nos animais menos evoluídos, a gente tem basicamente só uma rede de nervos. Falta o centro de processamento da informação. Esse centro foi surgindo à medida que os animais foram evoluindo. E o ápice dessa evolução é a nossa espécie. Graças a isso, essa estrutura nervosa central evoluída que nós desenvolvemos deu à nossa espécie qualidades que nenhuma outra espécie tem. Aqui vocês olham o desenvolvimento embrionário. O nosso sistema nervoso ele é tubular no início, no primeiro mês de gestação. No segundo mês, as estruturas já começam a se formar. Na 11ª semana já está bastante desenvolvido. E na 36ª semana, né,
quando o feto já está completamente desenvolvido, nós já temos um sistema nervoso também plenamente desenvolvido. Pronto, inclusive, né, para aprender, para captar estímulos. Então, é um tecido que vai completar o seu desenvolvimento depois que a gente nasce, né? À medida que ele vai recebendo e processando informações, essa estrutura nervosa vai ganhando ramificações, vai hipertrofiando. É muito interessante, gente, a gente pensar que o nosso tecido nervoso, especialmente o sistema nervoso central, é a estrutura mais sofisticada que a vida, que o processo evolutivo já criou. Se a gente pensar que a vida na Terra surgiu há 3,5 bilhões de anos, ou seja, muito tempo, né? Ao longo de todo esse tempo, foi necessário para desenvolver as várias formas de vida. E precisou desse tempo todo para nós chegarmos na mais sofisticada das estruturas, que é o nosso tecido nervoso. E as incríveis funções que o nosso tecido nervoso consegue desenvolver, né? Então, desde a origem do planeta e tudo que foi mudado para haver vida, e a vida chegar até o ponto de gerar um organismo como o nosso, capaz de executar algumas funções que, inclusive, nos tiraram da cadeia alimentar e nos colocaram numa posição de domínio sobre todas as demais formas de vida. Inclusive espécies, nós não somos a maior espécie viva do planeta, não somos a espécie mais antiga, não somos a espécie mais forte, a mais pesada, mas somos a espécie dominante, graças a funções corticais superiores que só nós conseguimos desenvolver num nível de sofisticação tão elevado. Então, algumas funções corticais superiores a gente vê em outras espécies. Outros mamíferos expressam emoções. Outros mamíferos demonstram inteligência, demonstram aprendizado, demonstram memória, mas nada parecido com o que a gente consegue fazer. A gente supera em muito os outros animais nessas características. Então, por mais que alguns animais tenham memória e consigam até falar, como os papagaios, né? Ou apresentem emoções, como tão bem demonstram, por exemplo, os caninos domésticos, né? Os cachorros, que demonstram claramente uma estrutura emocional e até características de personalidade distintas, né? De comportamento distintos. A espécie humana faz tudo isso com muito mais sofisticação, com muito mais profundidade, né? Uma expressão emocional, comportamental muito mais elaborada. Sem falar no raciocínio lógico matemático, na capacidade de abstração que só a nossa espécie tem. Quando eu falar em sistema nervoso com vocês, eu quero que vocês pensem num sistema que evoluiu para nos adaptar. Sistema nervoso tem que rimar na cabeça de vocês com a palavra adaptação. Sistema nervoso me adapta a tudo que está acontecendo dentro do meu corpo e tudo que está acontecendo em volta de mim no ambiente. E as decisões tomadas pelo sistema nervoso são sempre no objetivo de manter o meu organismo preservado, em equilíbrio. Então é um sistema que evoluiu para nos manter vivos, para manter as nossas funções biológicas funcionando em equilíbrio. Se o sistema nervoso detecta um nível elevado de desidratação, se está faltando água, ele gera a sensação de sede. Se o sistema nervoso percebe que a temperatura do ambiente caiu de forma significativa e pode afetar o equilíbrio interno, o sistema nervoso toma medidas para manter a nossa temperatura constante. Então, ele vai provocar tremor nos músculos para gerar calor, ou ele vai, na nossa espécie,
levar a medidas até muito mais sofisticadas, como, por exemplo, nos agasalhar. Tremer os músculos para gerar calor, essa é uma resposta primária. O sistema nervoso central dos demais animais também dá esse mesmo comando. Eles também tremem quando estão com frio para gerar calor. Mas a nossa espécie é capaz de fazer mais que isso, né? Nossa espécie é capaz de gerar tecnologia, desenvolver tecidos, produzir roupas específicas para nos agasalhar e nos proteger do frio. Então, tá vendo que a nossa espécie replica algumas funções do sistema nervoso central que outros animais têm, mas faz isso de forma muito mais elaborada. As nossas respostas são muito mais adaptativas. Por isso nós nos tornamos uma espécie com alto poder de adaptação. Você vai ver que os animais, eles vivem apenas dentro do seu habitat. Se você pegar um urso polar e colocá-lo no deserto do Saara, ele vai morrer. Ele não consegue se adaptar, porque as respostas adaptativas dele são primárias, são simples. Ele ainda não tem respostas sofisticadas, elaboradas, para sobreviver numa mudança tão significativa de ambiente. Da mesma forma, se você pegar um animal dos trópicos, um elefante, e colocar lá na Antártida, ele também vai morrer. Não consegue se adaptar àquele ambiente. O ser humano não. Graças a esse sistema nervoso central com alta capacidade de dar respostas muito elaboradas para desafios, né, tanto do ambiente interno, dos tecidos, dos órgãos, como do ambiente externo, esse tecido nervoso é capaz de nos adaptar a diferentes ambientes. Por isso que a espécie humana, embora possivelmente tenha surgido num ambiente tropical na África, ela acabou se espalhando e se adaptando aos mais diferentes ambientes do planeta, às mais diferentes altitudes. Por quê? Graças a essa estrutura aqui, tá? O nosso tecido nervoso é formado por várias estruturas, mas o nosso cérebro guarda as nossas funções corticais mais avançadas, mais sofisticadas. Tanto que muita gente, quando pensa em sistema nervoso central, só pensa em cérebro. Hoje vocês vão ver que o sistema nervoso central é muito mais que apenas o cérebro. O que é sistema nervoso central? São todas as estruturas de tecido nervoso que estão dentro do nosso crânio. A gente chama de encéfalo. São várias estruturas. A principal delas é o cérebro. Além do cérebro, a medula espinhal, que é o tecido que corre dentro da nossa coluna vertebral, tecido nervoso alongado, ela também é tecido nervoso central. Fora o tecido nervoso central, nós temos o periférico. O periférico, gente, nada mais é que a rede de nervos que se espalha pelo nosso corpo. Esses nervos captam as informações da periferia e trazem para o tecido nervoso central. O tecido nervoso central processa uma resposta e envia de volta para a periferia. Então, a rede de nervos que formam o sistema nervoso periférico, ela nada mais é que uma fiação para conduzir energia na forma de informação. Informação na forma de energia, né? Da periferia do corpo para o sistema nervoso central e respostas do sistema nervoso central para a periferia. Isso vai moldar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Tudo isso é definido graças a estímulos que são captados na periferia, levados ao tecido nervoso central. O tecido nervoso central processa e manda de volta respostas. Então, você está na sua sala, a TV está muito alta. Esse estímulo auditivo, esse som, é captado pela rede de nervos, que estão vinculados às células do seu tímpano. Essa informação ela é conduzida por esse nervo até o seu sistema nervoso central, e aqui uma resposta é elaborada. Já que o som está muito alto, está te incomodando, o sistema nervoso central vai comandar a sua mão para pegar o controle remoto e abaixar o volume. As respostas que a gente dá são muito a estímulos, são sempre a estímulos ambientais.
Mudanças dentro do meu corpo também podem ser percebidas pelo tecido nervoso central? Claro que sim. Tem o exemplo da desidratação, né? O tecido nervoso central é capaz de perceber baixos níveis de água no organismo. E aí ele gera a sensação de sede, que vai nos estimular a tomar água para nos reidratar. O tecido nervoso também é capaz de detectar baixos níveis de glicose no sangue. Os baixos níveis de glicose sinalizam para o sistema nervoso que esse indivíduo não come há muito tempo. E por isso que o tecido nervoso gera a sensação de fome, que vai estimular esse indivíduo a se alimentar novamente, o que vai corrigir os níveis de glicose no sangue. Ah, professor, então quer dizer que tudo que eu faço está sob comando do sistema nervoso central? Sim. Ele é um sistema de controle sobre outros sistemas. Por isso que ele é um sistema especial. Por isso que ele é um sistema em que lesões nele se refletem em outros tecidos. Gente, se eu machuco uma perna, lesiono uma perna, a musculatura de uma perna, não consigo tocar o chão, a minha outra perna também se machuca junto ou ela se mantém normal? Inclusive, vai me ajudar a me locomover e poupar a perna que está machucada. Normal, continua normal. Continua normal. Só que esse tecido não. As lesões nesse tecido, elas se refletem em outros. Então, quando eu tenho lesões no tecido nervoso, eu posso perder funções, mesmo as estruturas responsáveis por aquela função estando íntegras. Um exemplo, a parte de trás aqui do nosso cérebro, chamada lóbulo occipital, processa as imagens que os nossos olhos detectam. Se eu tiver uma lesão nessa estrutura, se eu tiver uma lesão nessa estrutura, mesmo que eu tiver uma lesão aqui, ó, no lóbulo occipital, bati a nuca e lesionei esse tecido nervoso aqui, ficou danificado. Mesmo que os meus olhos estão intactos, meu humor vítreo, meu cristalino, minha retina, tudo intacto. Mesmo assim eu fico cego, gente. Por quê? Uai, mas eu não tive nenhum problema nos olhos? Nos olhos não. Mas a região do cérebro que processava as informações visuais foi danificada. Cegueira. Se eu danifico uma região do cérebro que controla os meus movimentos, mesmo a minha musculatura do corpo estando saudável, ela para de se contrair. E eu deixo de me mover. Por isso que quando eu tenho um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico ou hemorrágico, e eu danifico o tecido nervoso, esse dano se reflete nas funções de vários tecidos. Eu não consigo engolir mais a comida, não consigo movimentar minha boca normalmente, articular a fala, perco parte dos meus movimentos, não consigo mais controlar a defecação, a diurese, não consigo mais controlar a micção, a liberação de urina, começo a defecar, urinar na roupa. Os meus tecidos periféricos continuam saudáveis, a lesão foi aqui, ó. Mas quando eu lesiono o centro de comando, todo o restante fica danificado. O que são essas estruturas do tecido nervoso, né? Uma delas é uma estrutura alongada, que é a medula espinhal. Ao final da medula espinhal começa uma estrutura chamada de tronco encefálico. Aqui no tronco encefálico eu vou ter essas três estruturas: mesencéfalo, ponte e medula oblonga, ou bulbo. Aqui está como bulbo no desenho, mas é mesencéfalo, ponte e medula oblonga. Essas três estruturas formam o tronco encefálico. Ele é uma base onde vão estar apoiados o cerebelo e o cérebro. Então, todas as estruturas do tronco encefálico, o cerebelo, o cérebro, o tálamo e o hipotálamo, que formam o diencéfalo, todas essas estruturas, gente, formam o encéfalo. Tá vendo como está equivocado? Quem pensa que dentro da nossa caixa craniana só tem o cérebro? Sim, o cérebro é o principal órgão encefálico, mas não é o único.
eu tenho diencéfalo, tálamo e hipotálamo, o tronco encefálico, com mesencéfalo, ponte e bulbo, e tenho o cerebelo. Eu tenho várias estruturas de tecido nervoso central dentro do meu crânio. Essas estruturas todas eu chamo de encéfalo. A outra estrutura do tecido nervoso central é a medula espinhal, que corre dentro das vértebras ósseas que formam a coluna vertebral. Da medula espinhal e do tronco encefálico partem nervos. Esses nervos formam o sistema nervoso periférico. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dos nervos aqui. Tá vendo? Ó, tanto do tronco encefálico quanto da medula espinhal partem nervos. Esses neurônios vão levar respostas do tecido nervoso central, encéfalo e medula espinhal, para os tecidos, ou vão captar estímulos dos tecidos da periferia de volta para o tecido nervoso. É dessa forma que a gente se adapta ao ambiente, gente. Então, se aqui, ó, as terminações nervosas da minha pele detectam uma temperatura muito baixa, esse frio sensibiliza a terminação nervosa, a informação é levada para a medula espinhal, para o sistema nervoso central. Aqui, eu vou mandar respostas de volta para o meu organismo. Uma vai ser arrepiar os meus pelos, para manter o calor, o ar quente perto do corpo, para diminuir a perda de calor. O outro vai ser parar a transpiração, minha pele fica seca, para eu não perder mais calor ainda, porque está frio, e transpirando eu perco calor, então eu paro de transpirar. Essas são respostas mais fisiológicas. Mas meu tecido nervoso pode fazer muito melhor que isso, né? Ele é um sistema que pode dar respostas muito mais sofisticadas. Arrepiar os pelos, tremer, parar de transpirar para guardar calor e para gerar calor, isso outros animais conseguem fazer. Nós conseguimos fazer muito melhor. A gente consegue desenvolver tecnologia, a gente tem aparelhos aquecedores, a gente constrói casas com piso aquecido, a gente desenvolve tecidos, fabrica roupas para nos manter aquecidos. Então, diante do frio, a nossa espécie consegue dar respostas muito mais elaboradas. Muito, muito mais elaboradas. Deixa eu mostrar um slide aqui que eu gosto muito. Ó. Por que a nossa espécie consegue dar respostas muito mais elaboradas? Especialmente porque nós temos um cérebro muito maior que os outros animais. Um cérebro com muito mais conexões e que tem capacidade de gerar funções muito superiores às dos demais animais. Quais são essas funções, gente? Raciocínio lógico e capacidade de abstração. Por que essas duas funções nos diferenciam dos outros animais? Alguém sabe que capacidade de abstração, gente? E o raciocínio lógico? A abstração é tipo eu contar uma história para alguém, né? E é como se eu não preciso materializar, né? As coisas que eu estou falando. Mais ou menos isso? Ó, abstração, o conceito de abstração é que ela é uma operação intelectual. Então, ela é puramente intelectual, mental. Em que eu consigo olhar, por exemplo, para um símbolo e dar para esse símbolo um significado. Olha aqui, ó. Esse símbolo, quando eu escrevo ele tem algum significado para vocês? Aqui em cima. Que símbolo é esse? Conseguem ver aqui ou não? É o 4, né? 4.
Conseguiu ver, né? O 4 é um número. E esse outro símbolo aqui? A letra A. Gente, só a nossa espécie tem essa capacidade de abstração e de raciocínio lógico. Graças a essa capacidade, nós fazemos algo que nenhum outro animal faz. A gente cria símbolos abstratos e dá a eles significado. Então, isso aqui é um símbolo abstrato, mas todo mundo entende o significado, é a letra A. O 4 também é um símbolo abstrato, mas todo mundo sabe que é um número. Com os números, gente, à medida que nós fomos capazes de criar números e dar aos números significado, nós criamos as operações matemáticas, o cálculo matemático. E o cálculo matemático está na base da tecnologia. Só a nossa espécie desenvolve tecnologia. Só a nossa espécie é capaz de transformar a matéria, gerando produtos cada vez mais elaborados e sofisticados. Só nós geramos tecnologia. Mas por quê? Porque só o nosso cérebro é sofisticado a ponto de conceber números e, a partir dos números, processar o cálculo matemático. A outra característica, essa talvez até mais interessante do nosso cérebro, é a capacidade de desenvolver letras e dar a elas significado. Com isso é uma característica do ser humano, porque mesmo os seres humanos que viveram isoladamente, em civilizações que não se comunicaram, todas elas desenvolveram seu código de letras. Com letras, elas criaram alfabetos, e alfabeto permitiu uma sofisticação de linguagem. Nenhuma espécie consegue se comunicar de forma tão eficiente e elaborada quanto a nossa, porque nós geramos letras, alfabetos e desenvolvemos uma linguagem. E essa linguagem a gente permite criar cultura. Só a nossa espécie desenvolve cultura. Só a nossa espécie aprende com os antepassados. As demais espécies aprendem apenas funções básicas para sua sobrevivência com os pais, né, com os genitores. Então, um leão vai aprender o necessário para caçar, para sobreviver. Quais animais ele consegue pegar, quais ele deve evitar, é o básico do que ele aprende. Copular para sobreviver, defender seu território, coisas básicas. A nossa espécie não. A nossa espécie consegue aprender com indivíduos que viveram há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Olha a religião, que incrível, né? Olha Jesus Cristo, Moisés, Buda, esses indivíduos que influenciam até hoje, de forma muito significativa, a forma como nós vivemos. Por quê? Porque, graças a esses códigos de letras, alfabetos, linguagem, os feitos deles foram guardados e são transmitidos a partir das gerações. Então, o fato de desenvolvermos cultura, arte, só nós fazemos. Só nós fazemos, em diferentes níveis de sofisticação, né? Lá, o homem das cavernas, que ainda tinha desenvolvido pouca tecnologia, o máximo de tecnologia que ele tinha desenvolvido foi a habilidade de lascar a pedra. E aí ele percebeu que, com a pedra lascada, ele tinha uma ferramenta que ele podia usar para mexer a terra, para atacar inimigos, para cortar a carne dos animais. Então, aquilo ali era um começo de uso de tecnologia. Logo, ele percebeu que o fogo podia ser controlado e tinha muita utilidade para ele. Culturalmente, ele não tinha ainda, mesmo que ele não tivesse ainda desenvolvido um alfabeto, ele usava pintura, pintava nas paredes o que ele estava fazendo. Ele já estava contando uma história ali. Então, apesar de, por exemplo, inteligência, memória, emoções, outros animais possuem, só que em níveis muito menores que o nosso. O que nos torna totalmente diferentes e que nenhum outro animal faz é que, graças às nossas funções corticais superiores, a gente desenvolve tecnologia e cultura. E isso só é possível por causa desse sistema fantástico que nós estamos estudando hoje, que é o tecido nervoso central.
as estruturas encefálicas, capitaneadas pelo cérebro. Mas, por favor, encéfalo não é só cérebro, cérebro é só a principal estrutura. Eu tenho tronco encefálico, diencéfalo e cerebelo também. E a medula espinhal, que é uma projeção do tecido nervoso para dentro da coluna vertebral. Esse tecido, gente, ele é tão especial, ele é tão diferenciado, que ele é o único tecido do nosso corpo inteiramente protegido por estruturas ósseas. Os nervos não estão protegidos, claro, mas o tecido nervoso central, a medula espinhal e as estruturas encefálicas, elas estão dentro de caixas ósseas. Isso não é por acaso. Como esse tecido é muito especial e como um dano nele prejudica todas as funções do indivíduo, esse tecido, a evolução colocou ele dentro de estruturas ósseas compactas. Inclusive, muitas vezes, quando eu tenho um traumatismo craniano, não necessariamente ele vai se refletir num problema, numa sequela. Por quê? Porque o dano pode ser só na caixa óssea. Ela está aqui, inclusive, para isso mesmo, para sofrer dano e proteger o tecido nervoso. Quebrar o osso do crânio eu posso à vontade, eu não posso danificar o meu tecido nervoso aqui dentro. Quebrar a vértebra, ok. Tem muita gente que fala, nossa, fulano ficou paralítico, ele teve uma lesão na coluna vertebral. Não, gente, lesão na coluna vertebral não deixa ninguém paralítico. Vértebras eu posso partir, posso quebrar à vontade. Quem que eu não posso danificar? A medula. A medula espinhal. O tecido nervoso que corre dentro dos espaços intervertebrais aqui, ó. É a medula espinhal, tá vendo? Quando eu olho a base do crânio, tem aqui, ó, o espaço por onde a medula espinhal desce. E ela vai descer até o nosso cóccix, né? Na sua porção sacral. Só que durante todo o caminho, ela está protegida por vértebras ósseas articuladas. Articuladas justamente para permitir o nosso movimento, né? Senão a gente seria duro. Se as vértebras aqui não fossem articuladas, se fosse um osso sólido, maciço, nós não nos movimentaríamos, né? Então, graças ao fato dessas vértebras estarem articuladas, elas não estão fundidas umas às outras, a gente consegue se movimentar para frente, para trás, para os lados, né? A gente tem movimento no nosso tronco. Do contrário, a gente não se movimentaria. Toda essa estrutura óssea para proteger um tecido já entrega de cara, né? Que ele é o tecido mais importante do organismo. Nós vamos estudar agora uma outra estrutura do tecido nervoso, que ele não é somente protegido por osso. Porque o tecido nervoso, gente, ele é basicamente um tecido de consistência quase gelatinosa. Então, imagina você batendo a sua cabeça, o que aconteceria, por exemplo, com o cérebro, com o cerebelo aqui dentro, se eles estivessem aqui dentro, em contato direto com o tecido ósseo. O que aconteceria durante uma pancada na cabeça, por exemplo? Sendo o tecido ósseo, o tecido nervoso central, quase gelatinoso, bastante frágil. Ele seria lesionado. Ele bateria nas paredes ósseas do crânio ou nas paredes ósseas das vértebras e se lesionaria. Então, nós teríamos várias lesões no tecido nervoso, que é péssimo negócio, né? A gente perderia função. Por isso, nós desenvolvemos o que a gente vai estudar hoje. O nosso tecido nervoso, gente, aqui eu estou representando o encéfalo, né? O cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Esse tecido, gente, lógico, né? A medula espinhal está protegida pelas vértebras e o tecido nervoso central está protegido pela caixa craniana. Mas vocês reparem que entre o tecido nervoso e os ossos do crânio
entre o tecido nervoso da medula espinhal e as vértebras, eu desenhei para vocês uma tríplice camada de membranas que revestem toda a medula espinhal e todo o tecido encefálico, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo. Pensem o seguinte, gente, é como se essa estrutura, o nosso tecido nervoso central, fosse encapado por 3 materiais diferentes. É como se eu encapasse com um material mais fino, por exemplo, um papel filme. Depois eu encapasse de novo com um papel um pouco mais grosso, por exemplo, um papel manteiga. E por fim, encapasse mais uma vez com um terceiro material mais espesso, por exemplo, um papelão. Então, o tecido nervoso central, ele é encapado por tríplices meninges, 3 camadas de membranas. E essas membranas se chamam meninges. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui delas, ó. Vou até ampliar aqui para vocês. Ó, tá vendo que ele está mostrando para vocês aqui uma vértebra? E no espaço aqui, né, no interior da vértebra, está descendo a medula espinhal. Mas reparem, ó, que ela está encapada por essa membrana azul. Aqui ele está descascando ela, né? Essa membrana mais dura, em contato com o osso, é chamado de dura mater. O lado de dentro da dura mater, eu tenho uma membrana mais delgada, que é a aracnoide. E em contato direto com a medula, ó, esse aqui é tecido nervoso. Em contato direto com a medula, eu tenho uma membrana que está intimamente ligada à medula. Essa membrana é a pia mater. A membrana pia mater, que é a mais interna, em contato direto com o tecido nervoso. A aracnoide mater, que é a intermediária. E dura mater, que é essa mais grossa, em contato com o osso. Essas 3 membranas formam as meninges. Famosas, né? Porque temos uma infecção bastante grave, que é uma infecção de tecido nervoso, em que essas membranas se contaminam com patógenos, bactéria, fungo, vírus. Essa infecção é chamada de meningite, e muitas vezes fatal, e mesmo quando não é fatal, muitas vezes ela danifica o tecido nervoso, deixando a pessoa com sequelas. Algumas sequelas mais leves, ou sequelas muito graves, até mesmo em estado vegetativo. Então, uma criança saudável, depois de uma meningite, uma infecção das meninges, ela pode acabar em estado vegetativo, por conta de dano ao tecido nervoso. Por quê? Porque as meninges são membranas conjuntivas que estão revestindo diretamente o tecido nervoso. Os nervos também são revestidos por membranas, tá? Mas não são meninges. As membranas que revestem os nervos eu chamo de endoneuro, perineuro e epineuro. Bem mais delgadas que as meninges e oferecer, inclusive, menos resistência aos nervos, menos proteção aos nervos. As meninges são mais espessas e protegem o tecido nervoso central. O que é tecido nervoso central mesmo? Encéfalo, né? E medula espinhal. Deixa eu ver se... Tá. Vamos voltar aqui para a nossa figura. Se não for entendendo, tá, gente? Vamos fazendo perguntas aí. A meninge pia mater, como eu disse para vocês, ela está intimamente ligada ao tecido nervoso. Então, ela é uma camada de revestimento, uma membrana, rica em vasos sanguíneos, então ela ajuda, inclusive, a nutrir o tecido nervoso. Essa é a meninge pia mater. Depois da pia mater, eu tenho a aracnoide, e depois da aracnoide, a dura mater. A dura mater é a mais espessa. Ela está em contato direto com os ossos. Ela está quase colada, adesivada aos ossos. Tanto aos ossos das vértebras, quanto aos ossos do crânio. Mas vocês devem ter reparado que eu desenhei que entre a pia mater e a aracnoide há um espaço. E nesse espaço flui um líquido. Um líquido que é produzido pelo próprio tecido nervoso central, chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano.
Em alguns livros, vocês vão ver o termo líquido cerebroespinhal. É a mesma coisa. Líquido cerebroespinhal, líquido cefalorraquidiano ou líquor. Melhor líquor, né, gente? É o mais fácil desses nomes todos. Mas cefalorraquidiano e cerebroespinhal também são sinônimos de líquor. Esse líquido que é produzido no próprio tecido nervoso, ele flui no espaço que existe entre a meninge pia mater e a meninge aracnoide. Então, entre essas duas meninges, tem uma bolsa de líquido que flui constantemente. Ele é o tempo todo produzido, só que claro que ele não pode se acumular, né, gente? Senão a nossa cabeça viraria um balão. E a nossa pressão intracraniana ficaria muito grande. Como ele é produzido ininterruptamente e circula, ele acaba retornando para o sistema circulatório. Então, a gente não fica acumulando líquor para sempre aqui, não. Senão o espaço aqui se expandiria e a gente teria hidrocefalia, né? Aquela cabeça gigantesca, uma pressão intracraniana muito alta. Então, o líquor é continuamente produzido, circula e volta para a corrente sanguínea. E ele fica no espaço entre a meninge pia mater e a meninge aracnoide. Um espaço que eu chamo de subaracnoide, que está abaixo, né, da meninge aracnoide, subaracnoide. Mas é entre a pia mater e a aracnoide. Alguém me sugeriria um motivo para ter uma bolsa líquida fluindo em torno do tecido nervoso central, tanto da medula espinhal quanto das estruturas encefálicas? Proteção. Que tipo de proteção? Sei lá, amortecer. No caso de apagado. Amortecer impactos. Uma proteção, amortecer impactos, uma proteção hidráulica. Ó, vocês já mataram uma função do líquor. Então, o líquor, uma das suas funções é amortecer impactos. Protegendo o sistema nervoso central. Que tipo de proteção é essa, gente? É uma proteção hidráulica. É uma bolsa d'água, é um colchão de água que protege o tecido nervoso de impactos. Vamos entender como é que esse líquor é produzido? Ah, nós já sabemos também onde ele se localiza, né? Onde é que está localizado o líquor, gente? Se tivesse que dizer em que local o líquor está localizado no corpo humano. Entre as meninges, a aracnoide e a dura mater. Dura? Não, a... Ai, a outra. Pia mater e aracnoide. Isso mesmo. Ele flui entre a pia mater e a aracnoide, num espaço chamado, entre as meninges pia mater e aracnoide, no espaço subaracnoide. É o nome do espaço, né? Subaracnoide porque ele está abaixo da meninge aracnoide. Então, a localização dele é no espaço subaracnoide, entre a pia mater e a aracnoide. Da onde que vem esse líquor, gente? Nós temos no nosso tecido nervoso uma estrutura chamada plexo coroide. Fica bem no centro do nosso encéfalo. Uma região chamada de ventrículo cerebral. Lá no ventrículo cerebral eu tenho o plexo coroide. O plexo coroide tem vasos sanguíneos, ele é irrigado por vasos sanguíneos. E em volta desses vasos eu tenho uma célula especializada chamada célula ependimária. Pelo desenho, gente, o que vocês acham que a célula ependimária está fazendo? O desenho dá alguma ideia para vocês de onde que o líquor está vindo? Do sangue? Do sangue. Ele vem do sangue e volta para o sangue. Ele vem do sangue e volta para o sangue. Perfeito. O que a célula ependimária faz? Ela filtra o sangue.
Porque o líquor, gente, vocês acham que o líquor tem os mesmos constituintes do sangue? Faria sentido? Se o líquor fosse idêntico ao sangue, faria sentido chamá-lo de líquor? Eu chamaria o que? Esse líquido que está fluindo aqui, se ele tivesse a mesma constituição do sangue? Eu chamaria ele de sangue, né? Então, não é. O líquor é um filtrado do sangue. Vocês acham que passa células e proteínas por dentro da célula ependimária? Hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, proteínas como a albumina, anticorpos. Você acha que elas saem do sangue e conseguem atravessar por dentro de outra célula e vir aqui para o líquor? Ou vocês acham que o que passa pela célula ependimária é apenas o plasma com nutrientes? Professor, eu acho que é só o plasma com os nutrientes. Só o plasma com nutrientes, gente. A célula ependimária, ela filtra o sangue. O plasma líquido, né, aquoso, com nutrientes, com eletrólitos, passa. As proteínas, as células do sangue permanecem dentro do vaso sanguíneo. A célula ependimária barra, ela não filtra, ela não deixa passar células e nem proteínas. Então, se eu olhar no líquor, eu vou achar albumina ou anticorpos presentes no sangue? Não. Se eu olhar no líquor, eu vou achar hemácia, plaqueta? Não. A célula ependimária barra. O que tem no líquor, então? Plasma sanguíneo filtrado, ou seja, água, eletrólitos e nutrientes. Professor, no Se caso... tiver medicamento aqui dentro, vocês acham que pode passar junto? E vir para o líquor? Pode ou não pode, gente? Se tiver medicamento, vocês acham que pode passar? Não. Não. Então, por exemplo, quando você toma antialérgico, dexclorfeniramina, vocês devem ter tomado, né? Polaramine, Penergan. O que você sente quando você toma esse antialérgico, gente? Sono. Sono. Quem controla o sono? Qual tecido? Vou dar 3 opções: pâncreas, fígado ou sistema nervoso central? Sistema nervoso central. Então, para o seu antialérgico estar te provocando sono, concorda que você tomou ele por via oral, você tomou um comprimidinho. Ele passou do seu intestino para a sua corrente sanguínea. Opa, se está te provocando sono, é porque ele saiu da sua corrente sanguínea e veio para onde? Para o líquor. E do líquor ele atingiu qual tecido? O tecido nervoso central. Então, medicamentos, especialmente se forem muito lipossolúveis, solúveis em gorduras, eles conseguem atravessar a célula ependimária e fazem parte aqui que podem estar presentes no líquor. Mas, normalmente, o líquor é composto por um plasma rico em água e minerais. Então, vamos pôr a constituição do nosso líquor aqui. O líquor, ele é o quê, gente? Como é que vocês escrevem isso para mim? O líquor é o quê? Líquido constituído por plasma e nutrientes. Não, primeiro, proveniente de onde? Do sangue. Do sangue. Então, vamos ir direto ao ponto. O líquor é um filtrado proveniente, um filtrado do plasma sanguíneo, gerado pelas... Quem gera, gente? Quem filtra o plasma sanguíneo? Células ependimárias. Então, o líquor é um filtrado do plasma sanguíneo, gerado pelas células ependimárias. O que mais está faltando eu falar aqui? Constituído pelo quê? Água, nutrientes, eletrólitos. Água, eletrólitos e nutrientes.
Tem célula no líquor? Ou tem proteínas? Não. O líquor é acelular. E pode ter proteínas? Até pode, mas muito poucos, tá? Então, muito poucas e muito pequenas. A gente vai dizer que ele é pobre em proteínas. Mas não é que ele seja zerado de proteínas, não. Tem, mas muito poucas e em pequena quantidade. Professor, Então, ó, já aprendemos muito sobre o líquor. Oi, pode falar. no caso da meningite, por exemplo, como que seria, funciona o tratamento? Já que ele não absorve, que ele não contém, o medicamento não passa, não chega até essa região. Ó, muitos medicamentos vão conseguir atravessar a barreira das células ependimárias e chegar ao líquor. Por exemplo, os antialérgicos de primeira geração passam, chegam no líquor, tanto que tem efeito central, né? Provoca sono na gente, que modifica que é a neuroquímica do sistema nervoso. Antidepressivos, ansiolíticos, são medicamentos que também podem atravessar essa barreira e chegar aqui no tecido nervoso. Mas daqui a pouco eu vou te falar uma coisa sobre o líquor, que tem a ver com como tratar doenças no tecido nervoso, inclusive as famosas meningites. Numa meningite, gente, o líquor está contaminado por bactérias ou ele continua estéril? Por bactérias, Está contaminado ou por bactéria, ou por fungo, ou por vírus. por vírus. Tá? Inclusive, o exame que mostra se eu estou ou não com meningite é uma punção licórica. Então, uma pessoa especializada em coletar líquor enfia uma agulha aqui, absorve um pouco do líquor, aspira para dentro da seringa, leva para o laboratório e lá esse líquor vai ser examinado no microscópio. Para quê? Para eu saber se é bactéria, se é fungo ou se é vírus que está provocando a minha meningite. E normalmente eu não só descubro qual é o reino, né, do patógeno, eu também vou me descobrir a espécie. Então, quando é bactéria, quando é fungo, o patologista tem condições de me dizer, é o fungo da espécie fulana, é Cryptococcus neoformans, é a bactéria da espécie fulana, é Neisseria meningitis. Então, ele consegue me dar, inclusive, a espécie, mas é com base numa punção licórica. Então, de que acompanharem alguém com uma meningite, lógico, o tratamento vai começar empírico, mas a primeira preocupação que você tem que ter. Fizeram já a punção licórica? Mandaram para análise para identificar o patógeno? Isso é fundamental, gente, para eu saber o que eu estou tratando. É doença bacteriana, fúngica, viral, porque o tratamento... A minha filha teve com 5 anos, sabe? E era bacteriana, né? Bacteriana. Então, esse exame, né, foi preciso, tem que ter autorização do pai e da mãe. É arriscado? Como é que é essa coleta? Olha só. Na época eu não entendi muito bem por que aconteceu isso, né? E eu sei que ficou várias horas a gente aguardando cada resultado, né? Eliminando aqueles riscos maiores, né? Até chegar, graças a Deus, não ficou nenhuma sequela, foi bem, bem leve. Os pais têm que acompanhar, né? Porque as consequências são devastadoras, né? Se o tratamento for mal sucedido, pode haver dano das estruturas nervosas e aí a criança ter sequelas das mais diversificadas, inclusive sequelas definitivas, né? Inclusive estado vegetativo e tudo mais. Mas em decorrência do exame? Da coleta? Por que pediram a autorização sua para fazer o exame, gente? Olha o que é uma punção licórica. Aqui no meu desenho, né, bem grosseiro, fica parecendo que o espaço subaracnoide tem centímetros, né? Que é o espaço entre a meninge pia mater e a meninge aracnoide, que parece que é largão, né? Correndo aqui o líquido. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é um desenho. O espaço entre a aracnoide e a pia mater, se tiver milímetros, é muito. E depois da pia mater, gente, que tecido que eu tenho?
A pia mater está revestindo quem, gente? O sistema nervoso central. A medula. Medula espinhal. Concorda que para fazer uma punção licórica eu tenho que perfurar a dura mater, a aracnoide e coletar aqui o líquor, correto? Mas, gente, é uma questão de milímetros para eu perfurar a pia mater e atingir quem? A medula. Medula espinhal. Qual é a consequência de provocar uma lesão na medula espinhal? Pode Ficar sem caminhar, sem movimentos. Posso perder movimento. Então, esse tecido não se regenera. Uma vez lesionado, ele não se recupera. Se eu matar neurônios aqui, acabou. Eu perco função. Inclusive, uma das áreas de estudo hoje é tentar uma forma de estimular esse tecido a se regenerar. Ele não se regenera. Professor, então é um exame de altíssima complexidade e periculosidade, né? O exame em si não, né? Porque o exame com o líquor eu faço lá no laboratório de patologia, com a amostra. O que é de alto perigo, de risco, é a coleta. Professor? A coleta, tanto que no Brasil, talvez me corrija se eu estiver, assim, não tenho muita certeza disso, mas é quase certeza. No Brasil, até porque a classe médica é muito corporativa, só médico faz isso. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que nem enfermeiro possa fazer uma punção licórica. No exterior, certamente os enfermeiros também fazem. No Brasil, o nosso conselho de enfermagem ainda patina em alguns aspectos. Então, eu não sei se o enfermeiro tem essa prerrogativa, se ele pode fazer um curso e fazer punção licórica. Neurologistas, eu tenho certeza que podem, tá? Inclusive, dá um dinheiro, gente, espetacular. Tem gente que vive de fazer punção licórica. Então, tem médico que não dá conta. Ele corre de um hospital para outro o dia inteiro fazendo punção licórica. Mas é que sorte que eu dei também, professor, porque foi na emergência, a médica pediatra já identificou na meningite e rapidamente começou a providenciar para fazer Ela suspeitou, assim, tinha quase certeza, né? Só precisava fazer o exame. Ela entrou com 3 enfermeiras para segurarem, porque era uma criança, né? Para segurarem ela, para ela fazer o exame. Graças a Deus, deu tudo certo. Não, você deu muita sorte. Você não tem ideia, e também porque você estava numa cidade maior. Você não tem ideia do que passam as pessoas no interior, com profissionais, às vezes, mal qualificados. Na minha aula sobre patologia do sistema nervoso central, uma aluna, outro dia, compartilhou com a gente, não sei se foi até nessa turma, de um primo que teve meningite, chegou no hospital, diagnosticaram depressão. Aí, quando ele perdeu os movimentos, quando ele parou de se mexer, a família falou, gente, isso não é depressão. Depressão não deixa ninguém imóvel, sem conseguir se mexer. Isso é outra coisa. Ele foi ter atendimento adequado para meningite pelo menos 15 dias depois da doença ter iniciado. Foi um milagre ele ter sobrevivido, né? Mas sobreviveu com uma série de sequelas. Inclusive, a minha filha teve, ela apresentou muita dor de cabeça, e aí acabou combinando com vômito, sabe? E ela tinha, no fim de semana, comido uva com chocolate. Então, eu estava acreditando que fosse estômago, uma infecção intestinal, qualquer coisa assim. Então, ela foi muito precisa mesmo, a médica, viu? De examinar a criança dessa forma, né? Levantando ali a cabecinha dela, né? Para ver se ela movimentava. Porque a criança, às vezes, não sabe falar, né? Mas a dor da meningite é na nuca. É uma dor forte na nuca e perde mobilidade. Então, assim, é um exame facílimo de você fazer e já suspeitar da meningite. Sem falar que às vezes tem febre, confusão mental. Então, assim, não é difícil de diagnosticar, não, mas tem muito erro por aí. E aqui a meningite, a diferença entre o tratamento adequado e salvar uma vida e deixar uma pessoa cheia de sequelas ou até perder a vida é de dias, tá? De um dia para o outro, a infecção já avança, danifica o tecido nervoso e aí é tarde. Professor, vou fazer uma pergunta, acho que ela é um pouco, assim, meia sem noção, mas é porque é uma curiosidade. As meninges e o líquor, eles chegam a
tipo assim, a contornar, a proteger os giros? Giros? Como assim, giros? Que giros? Os giros cerebrais que ficam no córtex, né, no caso. Ah, não, protege todo o tecido nervoso. Ah, O sim. giro hipocampal, o giro do cíngulo, você está falando? Estrutura límbica? Isso. Tudo. Qualquer estrutura nervosa encefálica ou toda a medula espinhal está protegida. Aqui, ó, tá. o líquor flui, ó, esse slide aqui também mostra, ó. Ele enche aqui essa cavidade e ele vai fluir aqui, ó. Todo o encéfalo desce, vai até a parte sacral da medula espinhal e sobe de outra vez. E ele flui aqui. E depois ele retorna para a corrente sanguínea. Ah, sim. Obrigada. O líquor, gente, que vocês disseram para mim, professor, ele é plasma sanguíneo, gerado pelas células ependimárias, ele é um filtrado do plasma sanguíneo, gerado pelas células ependimárias, é constituído de água, eletrólitos e nutrientes, acelular e pobre em proteínas. Fica no espaço subaracnoide e tem a função de amortecer impactos. Olhando para a constituição do líquor, gente, vocês acham que a função dele é só amortecer impactos ou vocês acrescentariam outra função? Olha para a constituição do líquor. Ela está te dando uma dica. Que ele não está aqui só para amortecer impacto, não. Ele também é uma fonte de, como é que eu posso dizer, de alimentação, apesar dele ser acelular, ele leva os nutrientes que irão, como é que eu posso dizer, alimentar as células? Sim, nutrir as células do sistema nervoso central. A principal fonte, gente, de nutrientes para as células do tecido nervoso central, para os neurônios, é o líquor. Os nutrientes saem do sangue, atravessam a célula ependimária, vão para o líquor, e do líquor eles nutrem os neurônios. O tecido nervoso central é alimentado de uma forma diferente. Enquanto os demais tecidos recebem nutrientes do sistema sanguíneo, do sistema circulatório, diretamente do sangue, o tecido nervoso tem uma via alternativa. O sangue é filtrado, o plasma é filtrado com os nutrientes, forma o líquor, e o líquor fica fluindo aqui, ó, levando nutrientes para o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso se nutre de uma forma diferente. Não é diretamente do plasma sanguíneo. É por meio de um líquido gerado a partir do plasma, que é o líquor, que flui aqui nesse espaço. Ah, professor, mas não tem a meninge pia mater? Tem, mas ela é super delgada. Os nutrientes passam tranquilamente por ela e atingem o tecido nervoso, atingem os neurônios, os astrócitos, as células do tecido nervoso que estão aqui formando as nossas estruturas encefálicas, cérebro, cerebelo e a nossa medula espinhal. Então, nutrir. Gente, quando uma célula é nutrida, quando ela usa nutrientes, o que ela gera? Como é que chama as sobras que ela vai gerar depois que ela consumir os nutrientes? Excretas? Excretas. Gente, as excretas do metabolismo do tecido nervoso, que é talvez uma das nossas células metabolicamente mais ativas, que mais geram calor, que mais gastam energia, o metabolismo do tecido nervoso central é extremamente elevado, acelerado. As excretas geradas são devolvidas para o líquor. Professor, então o líquor vai se enchendo de excretas? Por que não fica tóxico, gente? Se as excretas de milhões de neurônios são lançadas no líquor. Elas vão para o sangue novamente. Porque o Por líquor ele ser acelular? Não, o líquor não volta para o sangue. Então tem que pensar que o líquor é um fluido dinâmico. Ao mesmo tempo que eu tenho líquor sendo produzido sem parar, líquor novo, cheio de nutrientes, o líquor velho, que está cheio de excretas, está voltando para onde? Para o sistema circulatório.
Então, uma outra função muito importante do líquor é coletar uma outra função importante do líquor eu vou coletar é remover as excretas geradas pelo sistema nervoso central. Professor, mas e aí como que fica o volume sanguíneo? Como assim? Aí não muda nada. Uai, o volume vai mudar porque se o líquido saiu do sangue, fluiu aqui no espaço subaracnoide e voltou para onde? Sim, só ele porque... perde volume aqui, mas ele ganha de volta aqui. Sim, mas ele não voltou sozinho, ele voltou cheio de excrepas. Aí isso não altera em nada. Ele volta cheio de excretas. O sangue não vai conseguir. O sangue ele está preparado para coletar as excretas não só do tecido nervoso, como de todos os demais tecidos, de todas as... Nós temos 100 trilhões de células no corpo, todas elas produzem excretas e jogam no sangue. O líquor ele era filtrado também, né? Tinha menos substâncias. O líquor ele é filtrado, ele fica rico em nutrientes, mas à medida que ele vai fluindo aqui, ele vai recebendo as excretas do metabolismo do tecido nervoso. Essas excretas vão todas para o sangue. O que vai acontecer com essas excretas no sangue? Por que elas não se acumulam no sangue? Acabamos de estudar esse sistema. Ele não para. Ficam filtrados. Quem vai tirar essas excretas do sangue? Acabamos de estudar, gente. Quem tira essas excretas? O sistema urinário lá. Os rins. Esse sangue vai passar 60 vezes por dia nos rins. E toda vez que ele passa, ele é purificado. Então, o meu tecido nervoso está lançando excretas no sangue por meio do líquor? Tá. Os meus intestinos estão, a minha pele está, o meu fígado está, todo mundo está jogando excretas no sangue. Por que elas nunca se acumulam? Porque o sangue é filtrado dezenas de vezes por dia nos rins. Toda vez que ele passa no rim, essas excretas são tiradas. Ah, professor, então na minha urina tem excretas que foram produzidas pelos neurônios? Sim. Na sua urina tem excretas que foram produzidas por todas as células do corpo. Elas são lançadas no sangue e tiradas do sangue pela filtração renal. A diferença no tecido nervoso para os outros tecidos é que os outros tecidos devolvem as suas excretas direto para o sangue. O tecido nervoso não. Ele lança as excretas no líquor e o líquor devolve para o sangue. Assim como o tecido nervoso não recebe nutrientes diretamente do sangue. O nutriente passa do líquor e para o líquor, e do líquor passa para o tecido nervoso. Então, a forma do tecido nervoso receber nutrientes e liberar excretas tem sempre o líquor como intermediário. Ok? Essas são as três principais funções do líquor. Ele é uma bolsa de água que oferece proteção hidráulica ao tecido nervoso. Então, quando a gente bate a cabeça, o nosso tecido encefálico não bate direto no crânio, porque entre o crânio e o nosso tecido encefálico tem uma bolsa líquida, protegendo desses impactos. Claro, né, se eu tiver algum problema e produzir líquor em excesso, o meu crânio vai se expandir. É o que acontece nas pessoas que têm hidrocefalia. Os hidrocéfalos, eles têm uma produção excessiva de líquor. Então, a caixa craniana vai se expandindo. Olha como fica, né? Um hidrocéfalo. Aqui o líquor não está voltando para o tecido nervoso, ele está se acumulando. E aí o crânio vai se expandindo. Para a gente finalizar, já acabou a nossa aula, né? Vamos falar só de uma aplicação fisiológica do líquor. Na verdade, farmacológica até.
alguém falou, né? Ah, como é que eu posso tratar doenças nas meninges, como a meningite? Gente, eu posso até aplicar a medicação diretamente no líquor. Quando eu quero um efeito direto no tecido nervoso, como por exemplo um efeito anestésico, eu posso aplicar a medicação diretamente aqui no líquor. E aí essa medicação passa logo para o tecido nervoso e tem efeitos centrais. Essa via de administração, ela se chama via intratecal ou intraraquidiana. As pessoas chamam de RAQ. Essa via intratecal ou intrarraquidiana é quando eu injeto os medicamentos, injeto o meu fármaco entre as meninges. E com isso eu consigo que o fármaco passe do líquor para o tecido nervoso e consigo um efeito diretamente sobre o tecido nervoso central. Quando eu aplico um antibiótico, um antibacteriano, um antifúngico, ele se dilui no líquor, atinge todo o tecido nervoso e mata o patógeno que está provocando a meningite. Na gravidez, eu posso fazer uma aplicação de anestésicos para fazer um bloqueio venoso na medula espinhal. Um bloqueio venoso. Um bloqueio da neurotransmissão aqui na medula espinhal. Aí, do ponto que eu bloqueei para baixo, a mulher perde sensibilidade. Então, eu consigo fazer uma cesárea, cortar a pele, cortar o peritônio, cortar o útero, retirar um bebê de dentro, ela continua acordada. Mas eu fiz um bloqueio, o fármaco está agindo aqui, ó, na medula espinhal. Então, todos os estímulos que estão vindo do tronco para baixo não são mais percebidos, né? Da pelve para baixo não são mais percebidos. Por quê? Porque os neurônios dessa região estão inibidos. Vou mostrar aqui uma intratecal. A RAC, né? E a peridural, elas têm um tempo. A diferença é só o tempo de efeito do medicamento? Não, eu tenho até que verificar aqui qual é a diferença, se existe uma diferença de local de aplicação. Mas eu acredito que não, ó. A intratecal, tá vendo aqui na figura? Ele tá pequena, né? Tá vendo que eu estou aplicando a medicação entre as tecas, que são as meninges. Então, estou fazendo a aplicação do fármaco logo, já bem próximo do tecido nervoso. Deixa eu ver aqui, ó. Epidural. Ele fala, qual que é a diferença? É também uma aplicação na região das meninges, próxima da medula espinhal. Deixa eu ver se eu acho alguma figura que mostre isso. A respeito da RAC, a mulher não pode levantar a cabeça logo que a anestesia passa. Já eu achei que era peridural, epidural não tem esse problema. Tá vendo que a aplicação está sendo feita diretamente no líquido cefalorraquidiano? Por isso que ele está mostrando subindo e descendo. O fármaco é distribuído, né? Eu vou ficar devendo essa para você, mas eu vou dar uma olhada se tem alguma diferença na administração entre tecal, intrarraquidiana, né, e a epidural. Se tem uma diferença técnica de local da aplicação. Porque as figuras todas mostram a aplicação sendo feita basicamente no mesmo lugar, entre as meninges, bem próximo da medula espinhal. Mas deve haver uma diferença sim, senão não teria nomenclaturas diferentes. Eu vou olhar para ver qual que é a diferença da epidural para a intratecal, ou se são sinônimos. Professora, e no caso da da reaplicação de uma anestesia, aí o que foi isso? O que é que aconteceu?
Aplicar de novo? Isso. Olha, as pessoas respondem de forma diferente ao anestésico, a fármacos de uma forma geral, né? Então, muitas vezes a dosagem em uma determinada pessoa é suficiente, em outras pessoas não é. Os dentistas sofrem muito com isso. Por exemplo, às vezes uma dose padrão de anestésico local promove anestesia plena e o dentista consegue fazer todo o procedimento. Já algumas pessoas, o dentista às vezes desiste, ele faz uma, duas, chega no limite das aplicações do que ele pode fazer naquele paciente, e aí ele libera o paciente, fala, olha, volta outro dia. Vai falar, a anestesia não pegou. É por questões metabólicas, pode ser por questões farmacodinâmicas, de número de receptores. Algumas pessoas podem ter mais receptores, respondem melhor, outras podem ter menos. Pode ser um problema também de distribuição, às vezes o local em que aplicou, o anestésico acabou caindo próximo da circulação sanguínea ou linfática e ele foi carregado, foi distribuído, ele diluiu no sangue ou na linfa. E com isso você perde efeito no local onde você queria que o fármaco ficasse concentrado. Então, muitas vezes, podem ser questões cinéticas ou dinâmicas, que vão, em algumas pessoas, demandar novas dosagens. Em outras, às vezes, aquela dosagem padrão vai gerar uma anestesia completa. Depende muito da resposta individual de cada pessoa. E do fato de se o anestésico ficou ou não concentrado onde você aplicou. Como eu disse, às vezes ele pode ter sido aplicado próximo de uma região com muito vaso sanguíneo ou muito vaso linfático, e aí você perde muito anestésico para a circulação sanguínea e linfática. E com isso, fica pouco anestésico no sítio de ação, no tecido que você queria anestesiar. E aí a anestesia pode terminar mais cedo. E a geral? A geral ela é controlada o tempo todo, né? Lá em farmacologia vocês vão ver que a anestesia geral é um estado que fica entre o sono, do qual eu posso acordar, e eu não quero isso, né? Eu quero que o indivíduo fique inconsciente, eu não posso deixar ele entrar em estado de sono, porque no estado de sono eu acordo, com qualquer estímulo. Eu tenho que deprimir o sistema nervoso central acima do nível de sono, de hipnose. Tem que chegar no nível de anestesia geral. Só que eu não posso deprimir demais, porque depois da anestesia geral, eu tenho um estado de coma. E no coma, eu tenho parada cardiorrespiratória e morte. Então, a anestesia geral é um estado de depressão do tecido nervoso que fica ali entre o sono e o coma. E por isso que a quantidade de anestésico no sistema nervoso central tem que ser monitorada ao longo de toda uma cirurgia que demanda anestesia geral. Quando o paciente está entrando em coma, eu começo a diminuir a dose. Se ele der sinais de que ele está acordando, que ele está ficando consciente, eu aumento a dose. E isso o anestesista vai fazendo ao longo de todo o procedimento. Mas não é no líquor. A anestesia geral pode ser dada injetada, intravenosa, e pode ser feita gasosa também. A intratecal, a gente faz para obter aquele bloqueio aqui na região da lombar, que é para inibir as terminações os impulsos nervosos da pelve para baixo. Aí a gente consegue fazer tanto uma cirurgia local, né, como a cesárea, ou posso até usar também para reduzir a sensação de dor durante o parto normal. A anestesia geral não é feita no líquor, não. Ela é feita ou gasosa, em crianças, a criança inala o anestésico, ou intravenosa. Vou pesquisar aqui o epidural intratecal e depois eu respondo vocês. Mais dúvidas, gente? Deixa eu parar essa gravação, senão eu esqueço.